Que os filmes do Shrek são cheios de referências, isso a gente já sabe. Eles têm referência a Disney, referência a super-heróis, referências a contos de fadas clássicos. Porém, eu tô aqui pra falar uma referência que você nunca reparou. Uma referência que o filme faz a ele mesmo. Vocês lembram daquela parte muito famosa que o Shrek fala sobre as cebolas? Que os ogros são como as cebolas, eles têm camadas? Então, essa frase, esse negócio assim, é retomado no segundo filme e eu vou provar isso pra vocês. Eu sou a Mariane com E e segura na minha mão pra conferir mais essa reflexão sobre filmes. Primeiro filme do Shrek, a gente tem uma cena muito famosa que é o Shrek falando com o burro sobre como os ogros são parecidos com as cebolas, porque as cebolas têm várias camadas e os ogros também têm várias camadas. O burro nessa história toda, ele fica todo confuso e assim, Shrek não consegue explicar o que ele estava querendo dizer e ele desiste depois, fala que não era nada disso, mas essa cena ficou marcada para todo mundo que os ogros são como cebolas. E o que Shrek queria dizer naquele momento? Ele queria dizer que ele é muito mais do que todo mundo achava que ele era, muito mais do que o exterior dele. Que, assim, ele poderia ser o que ele quisesse, ele não era simplesmente um ogro, ele poderia ser qualquer coisa. É que ele não é só o superficial dele, o que todo mundo acha dele, ele não é simplesmente um ogro, ele é muito mais que isso, ele tem personalidade, ele tem desejos, ele tem vontades, ele é muito mais do que simplesmente um ogro. Ao longo do filme, a gente descobre que sim, o Shrek ele é muito mais que um ogro, ele tem sentimentos, ele se apaixona pela Fiona, ele vira o herói da história dele e tudo mais, e a gente percebe que sim, ele é como a cebola, ele tem várias camadas de personalidade, de diferenças, de vontades, ele poderia ser o que ele quisesse, ter a personalidade que ele quisesse e assim, não era simplesmente um estereótipo que ia deixar ele, assim, viver a vida que todo mundo achava que ele deveria viver, entende? E é isso que o filme quis trazer e é isso que o Shrek quis dizer naquela hora, que o burro não entendeu muito bem. Ele, assim, é um ser único, ele não é simplesmente um ogro, assim como uma cebola não é simplesmente uma cebola, a cebola tem camadas, enfim, toda essa coisa. Pra mim ficou uma cena muito marcada, mas uma coisa ainda mais legal que eu encontrei é que no segundo filme ele faz referência a essa cena. Talvez você nunca tenha reparado e por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo, porque eu preciso aqui falar pra vocês, pra quem não reparou. Ai, gente, é incrível! No segundo filme, ele já tá casado com a Fiona e ele se mostra diferente, né? Diferente do que toda aquela sociedade esperava de um ogro. Ele tá apaixonado, ele tá vivendo lá a vida dele. E logo nos primeiros momentos do filme, a gente tem várias referências, né? Aquelas referências a Homem-Aranha, a Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece. Mas assim que passa essa referência, a gente tem uma referência que o filme faz ao próprio filme, que envolve esse negócio da cebola. Calma aí que eu vou falar, calma aí. Quando o Shrek e a Fiona estão lá viajando, né, na lua de mel deles, e chega aquela passeata de guardas, né, chamando a Fiona pra ir pra tão distante, conhecer os pais e tudo mais, eles acabam saindo de lá onde eles estão e indo pra tão distante, dentro de uma carruagem. E o que tem essa carruagem, Mariane? Então, essa carruagem não é simplesmente uma referência a Cinderela, pode até ser, porque parece bastante também, mas não é simplesmente isso. A carruagem em si, ela é uma cebola. E o Shrek, ele estava dentro dessa cebola. Ou seja, ele tá sendo a própria camada da cebola. Entende? Ele disse que ele como a cebola tinha várias camadas, e no segundo filme ele viaja dentro de uma cebola e ele é a camada interna da cebola, ou seja, ele já não é mais o superficial, ele já é a camada mais interna, ele já tem aquela personalidade, a gente já se apegou ao personagem, a gente já conheceu que ele sim tem várias camadas. Então, tipo, gente, e isso é muito mágico, eu tenho certeza que o pessoal que fez os filmes fez isso de propósito, sabe? E assim, pra quem disser que aquilo lá não é uma cebola, porque eu já tive gente, quando eu fui contar essa teoria, que falou pra mim que eu tava viajando, que aquilo lá não era uma cebola. Mas eu fui pesquisar sobre cebolas, tá bem? Eu fiz esse favor aqui pra vocês. E eu pesquisei uma espécie de cebola, que é a cebola branca. Eu vou deixar aqui pra vocês. Cebola branca. É muito parecido com a carruagem. Eu vou tentar colocar a carruagem aqui pra vocês. É muito parecido com a carruagem, gente. Então, tipo,
Não tem o que aquilo lá ser. Você vê que aquilo lá é uma coisa meio estranha, tipo, não é uma carruagem convencional. Eu acho que é um vegetal. E o único vegetal que dá pra ser uma cebola. Cebola é vegetal? Mas vocês entenderam. Eu tenho quase certeza que aquilo lá é uma cebola e que o Shrek tá lá representando que ele, sim, é uma camada da cebola, assim, ele tem várias camadas, assim, e ele é como a cebola. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a carruagem é uma cebola? Deixem aqui nos comentários a opinião sobre vocês, que eu vou adorar saber. Eu vou adorar também se algumas pessoas concordarem comigo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Se vocês quiserem mais desses conteúdos sobre reflexão de filmes, de animações e de tudo mais, já se inscreve aqui no canal que você vai ser noticiado toda vez que aparecer um vídeo novo. Quem sabe você não fica sabendo de primeira mão sobre uma teoria bombástica que eu criei. Então é isso, gente. Até a próxima aventura mágica. Tchau!